Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Nós já estamos no 4º dia do nosso propósito. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe algo que Deus quer alinhar hoje dentro de você. Antes de qualquer explicação, antes de qualquer oração profunda, eu preciso que você entenda uma verdade simples, mas libertadora. O peso que você tem carregado não foi feito para estar sobre os seus ombros. Há decisões que você tem tentado resolver sozinho, caminhos que você tem insistido em controlar, respostas que você tem buscado, na força do seu próprio entendimento. E é exatamente aí que o cansaço nasce, que a ansiedade cresce e que o medo começa a dominar o coração. Provérbios 3 nos chama para um lugar diferente, um lugar mais alto, mais seguro e mais leve. Confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Hoje não é um dia apenas de ouvir uma palavra bonita, é um dia de realinhamento espiritual. É um dia em que Deus quer tirar das suas mãos aquilo que você nunca deveria ter carregado, sozinho, e colocar de volta sob a direção dele. Talvez você esteja diante de uma escolha que parece pequena, mas que carrega grandes consequências. Talvez seja uma decisão financeira, um relacionamento, um passo profissional, um conflito familiar, ou até uma mudança que você vem adiando por medo de errar. A palavra não diz confie um pouco, nem confie quando tudo estiver claro. Ela diz confie de todo o coração. Isso significa confiar mesmo, quando não há sinais visíveis, mesmo quando o caminho parece confuso, mesmo quando a lógica diz uma coisa, mas a fé aponta outra. Confiar em Deus é um ato de rendição. É admitir que Ele enxerga o que você não vê, sabe o que você não sabe, e já está no amanhã que ainda te causa medo hoje. Quando você confia, você descansa. Quando você descansa, Deus trabalha. E quando Deus trabalha, os caminhos se endireitam. Existe uma promessa clara em Provérbios 3, 5, 6, que muitas pessoas leem, mas poucas vivem. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer Deus não é apenas orar quando tudo dá errado. É consultá-lo antes de decidir. É submeter planos, é entregar expectativas. É dizer, Senhor, se não for da tua vontade, eu não quero nem seguir. Esse nível de confiança exige maturidade espiritual, porque a nossa natureza quer controle, quer respostas imediatas, quer garantias humanas. Mas Deus trabalha por fé, não por evidência. Ele guia passos, não ansiedade. Ele ilumina o caminho conforme você anda, não antes de você confiar. Talvez você esteja aqui hoje porque sente que perdeu a direção. Você ora, mas parece que o céu está em silêncio. Você pede sinais, mas não vê nada claro. E Deus, em sua fidelidade, te trouxe exatamente a essa palavra para te lembrar que direção não vem da pressa, vem da dependência. Deus não se revela para quem exige, Ele se revela para quem confia. Muitas vezes o silêncio de Deus não é ausência, é treinamento. Ele está te ensinando a andar pela fé e não pela vista. Está te ensinando a ouvir a sua voz, acima do barulho do medo, das opiniões alheias e das pressões internas. Hoje, no dia 4, o convite de Deus é simples e profundo. Entregue o volante. Pare de tentar conduzir tudo sozinho. Reconheça que você precisa de direção e que Ele é um Pai que guia. Quando a Bíblia diz que Ele endireita os caminhos, isso não significa que não haverá desafios, mas significa que nenhum passo será em vão. Mesmo os desvios, Deus transforma em aprendizado. Mesmo os atrasos, Ele usa para te proteger. Mesmo as portas fechadas, Ele usa para te livrar de caminhos que não sustentariam o teu futuro. Antes de avançarmos ainda mais fundo nesta oração e neste ensinamento, eu quero te convidar a fazer algo espiritual agora. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque este propósito está sendo construído dia após dia, e aquilo que Deus está fazendo hoje é continuidade do que Ele ainda fará nos próximos dias. Deixe o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam de direção. E escreva nos comentários, com fé e decisão: eu confio em Deus e entrego meus caminhos a Ele. Essa não é apenas uma frase, é uma declaração espiritual.
Quando você declara, você se posiciona. Quando você se posiciona, Deus age. Respira fundo agora. Silencia a mente. Solta o controle. Porque a partir deste ponto, nós vamos entrar em um nível mais profundo de entrega, onde a confiança deixa de ser discurso e se torna postura, onde a ansiedade começa a ceder espaço para a paz, e onde cada passo passa a ser guiado não pelo medo de errar, mas pela certeza de que Deus está à frente, abrindo o caminho, endireitando as veredas e conduzindo você exatamente para onde precisa estar. Pai, à medida que avançamos neste quarto dia, nós entendemos que confiar em Ti não é apenas uma ideia bonita, mas uma decisão diária que confronta diretamente o nosso orgulho, o nosso medo e a nossa necessidade de controle. Porque, no fundo, confiar é abrir mão da ilusão de que sabemos o que é melhor para nós mesmos. Quantas vezes achamos que estávamos no caminho certo? Mesmo assim, nos perdemos? Quantas vezes insistimos em escolhas que pareciam lógicas, mas que nos trouxeram dor, frustração e desgaste emocional? Hoje, diante da Tua palavra, reconhecemos que o nosso entendimento é limitado, mas o Teu é perfeito. O nosso olhar alcança apenas o agora, mas o Teu governa o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Existe uma luta silenciosa acontecendo dentro de muitos corações agora. Uma luta entre confiar e controlar, entre esperar e agir por impulso, entre descansar em Deus ou tentar forçar portas que ainda não foram abertas. Provérbios não diz apenas para confiar no Senhor, mas para não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Isso revela que muitas vezes até confiamos em Deus com palavras, mas nos apoiamos em nós mesmos nas decisões. Oramos pedindo direção, mas já entramos na oração com a decisão tomada. Pedimos confirmação, mas só aceitamos a resposta se ela concordar com aquilo que já queremos fazer. Hoje o Espírito Santo nos chama a um nível mais profundo de rendição, onde a nossa vontade deixa de ser o centro e a vontade de Deus passa a governar cada passo. Confiar em Deus exige silêncio interior. Enquanto a alma está barulhenta, ansiosa e agitada, fica difícil perceber a direção divina. Deus não compete com o ruído do medo. Ele guia com paz, não com confusão. A palavra nos ensina que Ele endireita os caminhos daqueles que o reconhecem, e reconhecer Deus é incluí-lo em tudo, inclusive nas decisões que parecem pequenas demais para orar. Não existe escolha insignificante quando se trata de propósito. Um simples sim fora do tempo pode atrasar processos. Um simples não guiado por Deus pode livrar você de dores que nem imagina. Talvez você esteja vivendo um tempo de indecisão, exatamente porque Deus está te ensinando a esperar. Esperar não é perder tempo, é ganhar discernimento. Esperar não é sinal de atraso, é sinal de preparo. Muitas pessoas se machucam espiritualmente porque confundem ansiedade com fé. Fé não é pressa. Fé é confiança ativa. É continuar obedecendo mesmo sem entender. É continuar caminhando mesmo sem enxergar o fim da estrada. Quando Deus não revela o caminho inteiro, Ele está te convidando a andar passo a passo com Ele. E isso cria intimidade, dependência e maturidade espiritual. Hoje, Deus quer curar em você a raiz da ansiedade que nasce do medo de errar. Você não precisa viver paralisado nem impulsivo. Você precisa viver guiado. A direção de Deus não vem como um mapa detalhado, mas como uma luz suficiente para o próximo passo. E quando você dá esse passo em fé, Ele ilumina o seguinte: é assim que o reino funciona. É assim que os caminhos se endireitam. Não é tudo de uma vez, é dia após dia, decisão após decisão, entrega após entrega. Talvez você esteja carregando culpa por escolhas do passado, pensando: e se eu tivesse decidido diferente? Mas hoje o Senhor te lembra que Ele também é especialista em redimir caminhos tortos. Nada é desperdiçado quando colocado nas mãos de Deus. Até os erros, quando entregues com humildade, se transformam em aprendizado, maturidade e testemunho. Confiar em Deus também é confiar que Ele pode restaurar o que parecia perdido e alinhar novamente aquilo que saiu do lugar. Agora, enquanto você ouve essa palavra,
Permita que o Espírito Santo traga à sua mente as áreas onde você mais tem lutado para confiar. Não fuja disso. Não se defenda, apenas reconheça. Pode ser um relacionamento que você tem medo de entregar, um plano que você insiste em manter, uma decisão que você empurra com medo das consequências. Deus não te chama para confiar porque Ele quer te tirar algo, mas porque Ele quer te conduzir a algo maior, mais seguro e mais alinhado com o propósito que Ele já escreveu sobre a sua vida. Neste momento, comece a dizer em espírito: Senhor, eu confio. Mesmo que a emoção ainda não acompanhe, a fé começa pela decisão. Diga: eu não quero mais me apoiar no meu próprio entendimento. Isso é um ato de humildade que move o céu. Quando você reconhece a sua limitação, Deus manifesta a sua direção. Quando você solta o controle, Ele assume o governo. E quando Ele governa, a paz começa a reinar mesmo antes das respostas chegarem. Permaneça aqui com o coração aberto, porque ainda há camadas mais profundas dessa confiança que Deus quer tratar. Há medos antigos, padrões de autossuficiência e feridas que fizeram você aprender a confiar apenas em si mesmo. E o Senhor, com amor, quer te ensinar novamente a descansar nele, como um filho descansa nos braços do Pai. Não saia, não se distraia, porque na próxima parte vamos entrar ainda mais fundo nesse processo de entrega, discernimento e direção espiritual, que transforma não apenas decisões, mas destinos inteiros. Senhor, à medida que avançamos mais fundo neste dia, nós percebemos que confiar em Ti não é apenas entregar decisões externas, mas permitir que o Senhor reorganize o interior do nosso coração. Porque muitos até entregam planos, mas não entregam sentimentos. Entregam caminhos, mas não entregam feridas. Entregam o futuro, mas continuam presos ao passado. E hoje, diante da Tua presença, nós reconhecemos que existem áreas dentro de nós que ainda tentam conduzir a própria vida, mesmo depois de tantas provas do Teu cuidado e da Tua fidelidade. A confiança verdadeira nasce quando entendemos que Deus não apenas conhece o caminho, mas conhece profundamente quem somos. Tu conheces nossas limitações, nossos medos, nossas fraquezas escondidas, nossas lutas silenciosas e aquilo que ninguém mais vê. E ainda assim, o Senhor nos chama para caminhar contigo. Isso quebra a mentira de que precisamos estar prontos para sermos guiados. A verdade é que somos guiados justamente porque ainda estamos em processo. O pastor não conduz o rebanho perfeito, ele conduz o rebanho dependente. E hoje nós escolhemos ser dependentes da Tua voz. Há pessoas vivendo um conflito interior porque sabem o que Deus já falou, mas têm medo do que essa obediência vai exigir. Confiar em Deus muitas vezes significa dizer não para algo que parece bom, mas não é o tempo. Significa soltar pessoas, ambientes, hábitos e planos que já não combinam com a direção que o Senhor está apontando. E isso dói. Dói porque envolve renúncia. Dói porque envolve desapego. Mas também liberta, porque tudo o que Deus remove é para proteger, alinhar e preparar para algo maior. Pai, ensina-nos a reconhecer a Tua direção não apenas por portas abertas, mas pela paz que permanece mesmo quando o cenário ainda é incerto. A Tua paz é o sinal. Onde há direção divina, há descanso no espírito mesmo em meio a desafios. Onde não há a Tua direção, há inquietação constante, medo excessivo e confusão. Quantas vezes ignoramos esse sinal interior e seguimos apenas a lógica? Quantas vezes avançamos porque parecia correto aos nossos olhos, mas lá na frente percebemos que faltava a Tua confirmação? Hoje nós pedimos sensibilidade espiritual. Queremos aprender a discernir a Tua voz no meio de tantas vozes. A voz do medo grita, a voz da ansiedade pressiona, a voz da opinião alheia confunde, mas a Tua voz orienta com firmeza e amor. Ela não humilha, não apressa, não oprime, ela conduz. E quando seguimos a Tua voz, mesmo sem entender tudo, o caminho começa a se alinhar diante de nós. Talvez você esteja vivendo um tempo em que Deus parece em silêncio, mas o silêncio de Deus não é ausência. Muitas vezes é um teste de confiança. Deus observa se vamos continuar obedecendo, mesmo quando não sentimos,
Mesmo quando não ouvimos claramente, mesmo quando tudo parece parado, porque a fé madura não depende de sinais constantes, mas de convicção profunda. É nesse nível que Deus começa a entregar direções mais sensíveis, mais específicas e mais alinhadas ao propósito. Pai, nós entregamos também o medo de errar, porque esse medo paralisa muitos. Pessoas que não avançam porque têm medo de falhar. Mas a tua palavra nos lembra que os passos do justo são confirmados pelo Senhor. Mesmo quando erramos tentando obedecer, o Senhor corrige com amor, não com rejeição. O perigo não está em tentar e ajustar, mas em permanecer imóvel por medo. Hoje quebra esse bloqueio espiritual e libera coragem guiada pela fé. Ensina-nos a confiar mesmo quando o caminho parece contrário ao que esperávamos. Às vezes o Senhor nos conduz por vales antes de nos levar aos montes. Não para nos punir, mas para nos preparar. No vale, aprendemos a depender. No vale, a voz do pastor se torna mais nítida. No vale, o orgulho morre e a fé amadurece. E quando saímos do vale, saímos diferentes, mais firmes, mais sensíveis e mais alinhados com o céu. Neste momento, permita que o Espírito Santo revele decisões que precisam ser revistas. Não como condenação, mas como alinhamento. Deus não te expõe para te envergonhar. Ele te revela para te conduzir. Cada ajuste feito hoje evita dores amanhã. Cada entrega feita agora encurta processos lá na frente. A direção de Deus é sempre proteção disfarçada de renúncia. Continuamos neste ambiente de oração, porque ainda há algo muito profundo que o Senhor quer selar neste dia. Há caminhos sendo endireitados agora, não fora, mas dentro de você. Há confusão sendo dissipada, a paz sendo liberada, e há decisões sendo alinhadas no Espírito, antes mesmo de se manifestarem no natural. Pai, chegamos diante de Ti neste momento final, não com respostas prontas, mas com o coração aberto. Porque hoje aprendemos que confiar em Ti não é ter tudo explicado, é ter o coração rendido. Não é entender cada detalhe do caminho, é escolher dar o próximo passo, sabendo que o Senhor já está lá na frente. Que agora, em nome de Jesus, nós decidimos descansar na Tua direção. Nós entregamos, Senhor, todas as decisões que nos tiraram o sono. Entregamos escolhas que estão pesando na mente, caminhos que parecem confusos, situações que exigem respostas urgentes e que nos fizeram tentar controlar aquilo que só o Senhor pode conduzir. Hoje, nós soltamos o controle, soltamos a ansiedade, soltamos a pressa, soltamos o medo de perder, porque confiamos que quando o Senhor guia, nada se perde, tudo se alinha. Pai, assim como diz a Tua palavra, nós escolhemos confiar em Ti de todo o coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Reconhecemos que a nossa visão é limitada, mas a Tua é perfeita. O que vemos é apenas o agora, mas o Senhor vê o antes, o durante e o depois. O Senhor vê portas que ainda não existem, livramentos que ainda não percebemos e bênçãos que estão sendo preparadas no silêncio. Nós pedimos agora, endireita os nossos caminhos, endireita pensamentos confusos, endireita intenções misturadas, endireita decisões influenciadas pelo medo, endireita relacionamentos desalinhados, endireita planos que nasceram fora do Teu tempo. Ajusta tudo aquilo que precisa ser ajustado para que caminhemos em paz, em obediência e em segurança espiritual. Que toda ansiedade seja substituída por descanso. Que toda confusão seja substituída por clareza. Que toda dúvida seja substituída por fé. Que toda pressa seja substituída por discernimento. Que toda insegurança seja substituída pela certeza de que o Senhor está conduzindo cada detalhe da nossa jornada. Pai, nós declaramos que não andaremos mais sozinhos, não decidiremos mais sozinhos, não planejaremos mais sozinhos, não lutaremos mais sozinhos. Caminharemos contigo, ouviremos a Tua voz, esperaremos o Teu tempo, seguiremos a Tua direção, porque quando o Senhor vai à frente, o caminho pode até ser estreito, mas é seguro, pode até ser desafiador, mas é certo, pode até exigir fé, mas termina em paz.